Ei, pessoal, o programa de hoje volta a discutir pandemia e política. 2020 entra para a história como o ano em que a pandemia do coronavírus submeteu o mundo a uma crise sanitária e econômica sem precedentes para as novas gerações. No Brasil, com um complicador: a crise política. Eu vou conversar com Daniel Dourado. Ele é médico, advogado sanitarista e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Daniel, muito obrigada por atender o mundo político. Olá, Vivian, é um prazer estar aqui com você para conversar aí sobre esse momento político do Brasil na pandemia de Covid-19 tão complicado. Vamos lá. E tem assunto, né? Vamos Sim, lá. tem muito assunto. Começar pelos números, os lamentáveis números, últimos números que são desse domingo, né, de ontem. O Brasil superou a marca dos 1.800.000 casos, 72, superou também a marca de 72 mil mortes, e há regiões, o que a gente observa, regiões onde cai o número de mortes, onde há um refluxo da pandemia, e outros que avançam. O caso de Minas Gerais, por exemplo, né? Onde especialmente na interiorização do Estado. Eu queria abrir a conversa te perguntando o que nos trouxe aqui, no caso do Brasil. O Brasil teve um enfrentamento da pandemia muito diferente de outros países, por razões políticas, né? Acho que o nosso assunto principal é política, acho que tem que justamente trazer para esse lado. Primeiro, as medidas de saúde pública, que são praticamente consensuais para o enfrentamento da pandemia, elas exigem que tenha algumas medidas comportamentais. Na verdade, as principais medidas são comportamentais. São aquelas medidas de distanciamento social, de higiene, uso de máscara, etc., né? No Brasil, essas medidas não foram adotadas de forma homogênea, né? Cada estado e município adotou a sua maneira, né? E muito disso tem a ver com a falta de coordenação política, né? A gente está aí, vamos chegar a 2 meses sem o ministro efetivo da saúde, não é? Falta uma articulação das medidas entre os estados e os municípios. A gente sabe que o SUS é um sistema descentralizado, mas há competências de interesse nacional que devem ser feitas pelo Ministério da Saúde. Então, tudo isso para dizer, eu acredito que a situação do Brasil, claro, o país é muito grande, né? A epidemia chegou num momento em que a gente não tem tratamento, não tem vacina, então iria impactar de todo modo. Mas o impacto que a gente vê no Brasil está muito influenciado por uma condução política, né? Então, Só queria esclarecer uma coisa. A gente vê uma heterogeneidade grande na evolução da doença. A gente pode atribuir a falta de centralidade, ou pelo menos de ter sido de uma forma organizada, ter uma discussão entre os estados, mediada pelo governo federal, ou centralizada no governo federal. Por não ter acontecido isso, é que é heterogêneo do jeito que é, ou isso é natural? Tem a ver com uma questão geográfica mesmo? Olha, um pouco tem a ver com, claro, o Brasil tem a dimensão de continente, então tem muita heterogeneidade, tem uma heterogeneidade na própria capacidade instalada dos sistemas de saúde estaduais e municipais, isso a gente já sabe. A gente tem no Brasil ilhas de excelência de assistência na região sudeste, sobretudo em São Paulo, na região sudeste, mas também em alguns outros centros urbanos, e tem locais em que tem pouca capacidade instalada, tem pouca capacidade de assistência, e a gente viu saturação de rede hospitalar, saturação de atendimento em alguns locais, né? Onde entra aí o papel de coordenação política, não é? Algumas políticas, ou várias políticas, elas são de interesse nacional. Vou dar aqui um exemplo de coisa que não foi feita e que poderia ter sido. Rastreamento de contato, né, que é uma política que foi adotada em vários países que desenvolveram, por exemplo, hoje é muito mais fácil fazer rastreamento de contatos do que era um tempo atrás, porque a gente lida com aplicativos que identificam aquele sujeito que foi
ali infectado, contaminado, e os contatos dele. Isso é uma medida fundamental para o enfrentamento de uma epidemia que se transmite dessa forma. Então, o Ministério da Saúde, em nenhum momento, começou a discutir rastreamento de contato, não investiu, não fez desenvolvimento para isso, né? E o que eu acho que vale a pena mencionar que é algo até que atrapalhou, né? Por quê? No Brasil, a gente tem uma tradição, né, de ter essa liderança central muito importante. Assim. Embora a gente sabe que tem um papel fundamental dos governadores, a gente está no momento, e é da tradição política do Brasil, ter essa mensagem do governo central tem muito peso. E a gente, desde o começo, a mensagem do governo central tem sido ambígua, quando ainda tinha ministro da Saúde, e o presidente falava uma coisa e o ministro falava outra, né, e errática. Né? E agora, mais recentemente, até boicotando mesmo medidas, falando contra as medidas de isolamento, falando contra as medidas de saúde pública que precisam ser adotadas. Então, embora, assim, haja uma questão do tamanho do país, da heterogeneidade, mas, sobretudo, faltou coordenação política, faltou uma liderança, uma mensagem clara para a população da importância dessas medidas comportamentais. Tá? Por que eu digo isso? Sim, pode concluir. Não, eu digo, por que eu digo isso? Porque como as principais medidas são comportamentais, né, a OMS tem falado isso desde o início, a principal estratégia de ação é a comunicação. É uma comunicação clara para a população entender o que precisa ser feito, né, e assumir a importância disso. Que vários países que tiveram boas medidas nisso, vou pegar um exemplo de um país também federal como o Brasil, embora seja menor, a Alemanha. A Alemanha é um país federal, os estados lá têm autonomia, mas a Alemanha, desde o primeiro momento, a liderança, o governo central, deu uma mensagem muito clara e fez a articulação entre os estados, coisa que faltou no Brasil. Então, a gente vê todos os países foram impactados, mas proporcionalmente o impacto do Brasil tem sido tão grande e tão difícil de lidar por conta disso. Você falou no exemplo ou na comunicação do presidente, você falou em rastreamento, não é, do contágio. Há outros elementos que, por exemplo, a testagem em massa foi muito questionada. Por que o Brasil não estava fazendo? Se devia fazer? O que você pensa disso? Do ponto de vista de política pública, o que nós deixamos de fazer? Testagem em massa é um caso? Com certeza, Vivian. A testagem em massa, e é importante a gente falar isso, embora aqui o nosso tema não seja muito técnico de medicina, mas a testagem que precisa ser feita é aquele teste molecular, é aquele teste que detecta o diagnóstico da pessoa, é o chamado o RT-PCR, é a sigla, né? É um teste molecular que é aquele do SWAB, que pega e identifica se a pessoa está infectando o ambiente. Esse teste ele foi feito de maneira muito heterogênea no país. Alguns estados, eles têm a maior parte dos testes desse teste diagnóstico, e muitos estão fazendo testes que são aqueles sorológicos, que não adianta para dar diagnóstico da doença. Teste sorológico, né, explicando aqui, é aquele que pega anticorpo, né, que a gente colheu no sangue, tem dois tipos, aquele que colhe no sangue e o teste rápido, que são esses de ponta de dedo, que faz em farmácia. Que aí tem problemas vários, porque esse teste, primeiro, ele não dá o diagnóstico da pessoa que está infectada, né? Então, isso é uma outra coisa importante. O Brasil não teve uma política homogênea de testagem, né? O Ministério da Saúde não adotou essa política como prioritária, né? A gente teve muita mensagem atravessada, né? O próprio ministro Paulo Guedes, lá no começo, falou que ia ter não sei quantos testes, esses testes nunca apareceram, né? Não se sabia que testes seriam. Ele falou, vai ter 40 milhões, mas que testes eram esses? Era um teste PCR? Provavelmente não. Né? Então, assim, e isso mostra como a comunicação foi ruim. Né? Do ponto de vista da estrutura de política pública do país, o que é não ter o Ministério da Saúde sem um comando, não é? De um profissional da área, um médico, como foram os dois outros, e que acabaram substituídos por um interino que vai fazer 2 meses que está no cargo, e ele é um homem, um especialista em logística, não é? Ele é um militar especialista em logística. Tem toda uma equipe de militares junto com ele. O Gilmar Mendes, inclusive, fez uma declaração que está gerando muita reação. Ele chegou a dizer que o Exército está se associando
há um genocídio no Brasil, não é, por não tomar atitudes que deveria tomar e por estar sob o comando de gente que não está habilitada. Você, como médico, não é? Como um especialista em política sanitária e tal, como é que você enxerga essa visão do Gilmar e essa coisa da gente estar 2 meses sem um ministro, um especialista da área? Eu costumo dizer o seguinte, não há realmente uma obrigação do ministro da Saúde ser obrigatoriamente um médico ou mesmo um profissional de saúde, mas precisa ser alguém do ramo, né? Precisa ser alguém que tem entendimento do que é política de saúde, precisa ser alguém que tem a capacidade ali de articular as políticas de saúde, né? E de pelo menos ouvir. A gente tem, ou pelo menos tinha, porque agora boa parte do corpo técnico do Ministério da Saúde saiu, né? O secretário de Ciência e Tecnologia que estava lá saiu, o secretário de Vigilância saiu, vários técnicos que estavam lá de outros governos, né, que até ficaram, né, até se dispuseram a ficar lá durante o governo Bolsonaro, agora sem ministro, saíram. Né? Então, assim, o sujeito que está lá, primeiro, tem a capacidade de ouvir o corpo técnico, né, o que o pessoal está dizendo, tem muita gente boa no Ministério da Saúde e de Vigilância, né, ainda tem, embora vários já tenham saído, né? E, principalmente, existem medidas, existem políticas que são de abrangência nacional. Por isso que eu dei esse exemplo de rastreamento de contatos. É algo que não dá para um Estado tentar fazer sozinho, até dá. Mas, assim, a eficácia disso é muito menor. Então, aquelas políticas que são de interesse nacional, né, que pressupõem uma articulação entre os Estados, elas são de competência da União, do governo federal, do gestor único do SUS na esfera federal, que é o ministro da Saúde. Então, eu acho que menos o fato dele ser um militar, mas mais o fato dele não estar desempenhando o papel de ministro da Saúde. Você percebe que desde que ele entrou, ele não tem mais feito declaração, ele não tem mais participado da liberação dos boletins, a gente não tem notícia dele estar fazendo reunião com secretários estaduais de saúde, com secretários municipais. Né? Então, assim, ele não está desempenhando o papel que se espera do gestor do SUS no nível federal. Acho que esse é o maior problema. E tem um papel de comunicador também importante, para além do presidente. Fundamental, fundamental. É justamente esse de dar um recado claro para a população de que, olha, é o seguinte, existem medidas de saúde pública que precisam ser adotadas. Né? Por exemplo, distanciamento social. Ninguém gosta de distanciamento social, não é? Porque a gente acha que é legal ficar em casa, fechar escola, fechar comércio. Mas no momento em que a epidemia chegou, era a única medida possível, né? Já sabendo que seria inviável no país do tamanho do Brasil fazer rastreamento de contato, testar todo mundo e identificar os contatos, porque seria uma outra maneira. Países menores conseguiram fazer isso. Testa grande parte da população, identifica rapidamente quem está infectado, tira aquela pessoa, né? Isola aquela pessoa que foi infectada e os contatos dela. Se você consegue fazer isso, o país que tem capacidade de fazer isso, mas eu digo isso porque nenhum país grande teve capacidade de fazer isso, porque realmente é inviável. Né? Então, todos os países que tiveram enfrentamento eficaz da epidemia, a gente pode ver isso na Europa, né? Olhando para os Estados Unidos, os estados que controlam a epidemia, todos adotaram medidas rigorosas de distanciamento social, o chamado lockdown. Né? Ninguém sai de casa, por pelo menos aí todos os países adotaram aí algo em torno de 6, 8 semanas, que é o que se mostrou eficaz para controlar a epidemia. É isso, 2 meses de distanciamento seria possível hoje a gente ter, na maior parte dos estados e municípios, uma abertura mais segura, né? E não como está sendo feito agora. A gente está vendo vários municípios abrindo e aumentando os casos rapidamente, porque é isso, a gente não sabe, não tem esse controle de como a epidemia está em boa parte dos municípios. Né? Então, o que poderia ser feito diferente agora, né, em termos de política pública? Nós estamos diante de números terríveis, nossos números só não são piores do que os dos Estados Unidos, que lidera esse triste ranking, né? Mas o que poderia ser feito diferente agora? O que poderia ser revertido em termos de política pública em nível nacional? Porque o que o presidente tem feito é atribuir o custo, né, a governadores e prefeitos o custo da pandemia. Né?
Isso é até bom a gente mencionar, esse discurso de atribuir a governadores e prefeitos, porque é uma falácia que tem sido bastante repetida pelo pessoal do governo federal, né? Então, assim, isso tudo que eu disse aqui, que a gente já está conversando, de obrigação do governo federal, medidas que devem ser adotadas pelo governo federal, isso já está definido, primeiro em vários julgados do Supremo Tribunal Federal, né? E recentemente a gente teve uma decisão do STF especificamente sobre a pandemia de Covid-19, né, do ministro Alexandre de Moraes, quando o STF foi provocado sobre as medidas de união Estados e municípios na pandemia. E a decisão do STF é claríssima em relação a isso. O governo federal, primeiro, ele não pode se eximir das suas funções, que são essas que eu falei, atuação de interesse nacional. E ele não pode atrapalhar os estados e municípios, que é isso que o governo federal tem feito, que é dar recado contrário, é falar, olha, o governador e o prefeito estão atrapalhando a economia, né? Porque isso é uma coisa que tem acontecido bastante, né? Esse discurso de que os governadores e prefeitos é que são responsáveis pela crise. Então, assim, isso já está definido e o que a gente precisaria ter era uma liderança que fosse capaz de assumir essa responsabilidade do governo nacional e tomar medidas como essa que a gente mencionou. Rastreamento, articulação de estados e municípios. Por que eu digo isso? Não adianta um município estar bem controlado se o município vizinho ou se o estado vizinho não está, porque a população, a gente não está falando de fronteira. E a gente no Brasil não tem, esse nome é feio, mas enfim, é um nome que tem, cordão sanitário, que é aquele isolamento do limite entre um município e outro, que a pessoa, para passar de um município para outro, ele precisa passar ali numa área de teste. Não tem isso. É uma barreira. As pessoas circulam livremente. Né? Se as pessoas circulam livremente, se não tiver articulação, é evidente. Né? Eu estou falando aqui de São Paulo. Se abre aqui em São Paulo, a situação de São Paulo melhora, é evidente que a população da região metropolitana aqui, de Osasco, de Barueri, vai vir para cá. Então, se o município não tiver controlado, isso vale para todos. A gente está vendo que agora em Minas os casos estão aumentando. Né? Então, assim, essa articulação precisa ser feita dentro do Estado e precisa ter uma liderança, precisa ter uma posição política clara do governo federal, que é uma coisa que a gente não tem. E, pelo contrário, a gente tem um governo, acho que principalmente pela atuação do próprio Bolsonaro, né? Falando contra. A gente pode dizer muita coisa desses últimos meses da atuação do presidente. Começa lá com a história da gripezinha, né? Enfim, participar de eventos públicos, provocar aglomeração. Tem a questão do uso de máscara, que inclusive foi vetado por uma lei aprovada pelo Congresso, vetada por ele. Quando ele faz isso, ele está assumindo uma atitude, é só uma questão de negacionismo? Ou você acha que politicamente ele tem um cálculo feito, ele está seguindo uma lógica, não é, política, de estratégia política? Qual que é a sua opinião? Porque, apesar de você não ser um cientista político, você é uma pessoa que está com foco nessa discussão, né, que envolve aí sanitarismo, enfim, política e pandemia se misturaram completamente no país, né? Eu tenho repetido isso, Vivian. Eu trabalho com saúde pública e saúde pública é política. Não tem como a gente falar de saúde pública sem falar de política. As decisões de saúde pública sempre são influenciadas diretamente por decisões políticas. Eu tenho conversado bastante com cientistas políticos sobre isso. A gente participa, escuta, debate, e assim, essa é a pergunta que todo mundo está querendo saber. Será que tem um método no bolsonarismo? Né? A impressão que dá é que o método é o caos. Desde o começo, aliás, desde a eleição até agora, é jogar com instabilidade, né? E caos. Né? Então, assim, se há um método, é esse método de criar instabilidade. Meu palpite é que tem uma lógica nisso, que a parte do crescimento do bolsonarismo tem a ver com um certo descrédito de referenciais comuns. Então, ele questiona o jornalismo, ele questiona a ciência, ele questiona aquilo que nos dá referencial compartilhado do que é verdade. Né? Então, eles crescem em cima da desconfiança, eles crescem em cima de uma certa lógica um tanto quanto paranoide, né? De que tem uma conspiração comunista, etc. e tal, e eles falam isso declaradamente. Né? O ministro das Relações Exteriores chega a falar abertamente que
há algumas semanas atrás, que tinha um plano de dominação comunista, etc. Então, assim, me parece que a lógica é uma lógica de deixar a pandemia agir, porque isso claramente vai causar mais instabilidade social e política, porque é onde eles estão conseguindo se colocar. É o terreno onde ele joga. Me arriscando aqui a falar um pouco como cientista político, a minha impressão é que eles vão por esse lado, né? E daí a gente vê coisas, por exemplo, como esse veto. Qual o sentido, né, desse veto da lei de máscaras? O Congresso Nacional aprovou uma lei que, na verdade, ela modifica a lei geral da pandemia, que foi aprovada em fevereiro, uma lei específica para a Covid-19 no Brasil. Então, essa lei agora que foi aprovada há 2 semanas, né, torna obrigatório o uso de máscara em todo o país. É claramente uma política de interesse nacional, né? Faz sentido haver uma lei federal para isso. Então, primeiro eles falam, não, isso Mais aí... uma vez, a ideia da unificação, não é? Exato. É uma Tem política vários que lugares, aqui mesmo é obrigado. Exato. Então, cada prefeitura pode adotar sua medida? Pode. Mas faz sentido haver uma lei federal sobre isso? Faz sentido. Então, mas o veto, a gente vai ver a mensagem de veto, uma das alegações, ele vetou a obrigatoriedade em templos religiosos, comércio, etc. Alegando que isso poderia ensejar uma interpretação de violação de domicílio. O que é um absurdo, porque assim, a Constituição, no artigo 5º, prevê inviolabilidade de domicílio, mas é um dispositivo, isso já sabidamente, para proteger a intimidade do indivíduo, né? E a lei, ela fala de uso de máscara em locais públicos e locais que sejam privados, mas de acesso ao público. Então, é lógico que a lei não pretende obrigar a pessoa a usar máscara dentro do domicílio, né? E eu tenho dito a mais, mesmo que fosse alguma interferência na individualidade, isso é possível, né? Por exemplo, a gente tem uma lei de 2016, na época da epidemia do Zika, que permite até mesmo ingresso forçado em domicílio se tiver domicílio abandonado com criadouro de Aedes aegypti, ou se o morador se recusar a deixar o agente de saúde entrar, a lei permite ingresso forçado em domicílio. Ou seja, é possível em situações em que o interesse público, né, no caso, nós estamos falando de interesse público, porque o uso de máscara é para proteger a sociedade, é menos para me proteger como pessoa, usar a máscara de uso comunitário, e é mais para proteger, diminuir a contaminação do ambiente. Então, por essa medida, a gente percebe onde eles jogam, assim, porque não faz sentido jurídico, né? O sentido político para a gente parece meio obscuro, né? Mas por que ele vai, né? A minha interpretação é essa. Eu acredito que é sabendo que vem mais instabilidade por aí. Nesse cenário, como é que você avalia o desempenho do SUS? Olha, eu tenho repetido isso em várias oportunidades. O SUS é o que segurou a epidemia no Brasil para não ser pior. O fato da gente ter uma estrutura organizada, né, o fato da gente ter um sistema público universal de saúde, fez com que a situação no Brasil não fosse pior. Por que eu digo isso? Nos Estados Unidos, lá no começo da epidemia nos Estados Unidos, a gente viu que muito do crescimento da epidemia tinha a ver com o fato de que as pessoas lá, que não têm plano de saúde, não tinham dinheiro e não queriam fazer o exame, porque lá não tem como fazer o exame de graça, na maior parte das vezes, quem não tem plano de saúde, né? E, além disso, não tem o sistema de seguridade social. Então, a pessoa, achando que estava infectada, ela ia trabalhar, porque se ela ficar sem trabalhar, ela não tem um sistema de proteção social que garanta ali que ela fique pelo menos alguns dias em casa sem salário. No caso do Brasil, a gente tem um sistema de proteção social que está sendo questionado, eu acho que é importante a gente falar isso, né? A política do governo atual essa política eu tenho falado, né, austeridade acima de tudo, né, porque uma coisa é preocupação com gasto público, outra coisa é colocar austeridade acima de todos os outros fundamentos da República, como a gente está vendo agora num outro veto que teve semana passada, que foi o veto do projeto emergencial para a Covid, para comunidades indígenas e quilombolas e pescadores tradicionais. As razões de veto foram todas baseadas em aumento de gasto público. Como se o governo não pudesse aumentar gasto público num momento de emergência sanitária como esse, né? E é interessante que hoje está nos jornais uma pesquisa
que foi feita sobre o auxílio emergencial, mostrando que ele não foi suficiente para, enfim, manter as pessoas protegidas em casa, né? Que elas tiveram que correr atrás, elas tiveram que se expor. É verdade. E é importante a gente dizer que o governo federal adotou o auxílio emergencial por uma certa influência do Congresso, porque no começo era para ser menor, né? R$200. Era R$200. Eles tentaram segurar, claro, depois que foi aprovado, tentou capitalizar em cima, se colocando como o pai ali do auxílio emergencial. A gente sabe que não era, né? Se não fosse parlamentares ali que brigaram para o auxílio, né, vir e ser desse valor, seria menor ainda, né? E isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar também. Muito da atuação do governo Bolsonaro tem sido pautada por essa política que eu digo ultraliberal, porque, enfim, né, não estou dizendo que não precisa ter preocupação com o gasto público, mas é essa ideia do Guedes de que ele não aceita, por exemplo, debater a mudança do regime fiscal do teto, que agora, assim, vários economistas têm falado que o problema do teto assim, é não permitir ajuste nenhum. Claro, tem medida provisória que liberou crédito extraordinário, mas no caso do SUS, eu tenho falado isso também, defender o SUS hoje é a gente defender o debate da mudança do financiamento do SUS, né? Não tem um teto para a saúde, mas o regime fiscal ele mudou o piso para a saúde. Esse piso agora é um piso insuficiente, né? O Sistema Único de Saúde, mantido o regime fiscal nos próximos anos, ele vai ser desfinanciado, ele vai perder recursos em comparação com o que teria. Então, acho que esse debate político ele tem que ser colocado desse ponto de vista de que tem um tipo de política econômica, enfim, aí os economistas podem falar muito melhor do que eu, mas que isso influencia aqui do nosso lado, que estamos falando de política sanitária, né? Então, assim, que impacto você enxerga, levando em consideração a manutenção desse teto, sobre o SUS, de uma maneira geral? Eu costumo dizer que o SUS é hoje a maior política de redução de desigualdade no Brasil. Por quê? Porque ele é o sistema de seguridade por excelência no Brasil. O que é o Seguridade Social? A gente tem um capítulo de Seguridade Social na Constituição. O SUS ele é a maior rede, é o maior sistema dentro da Seguridade Social. Por quê? Porque ele é financiado por impostos, e aí a gente pode discutir um outro ponto, que é a redistribuição, justiça tributária no Brasil, mas ele é financiado por impostos, mas ele beneficia toda a população. Então, ele já traz na própria lógica do sistema equidade. Se a gente desfinancia esse modelo, esse sistema, né, por um caminho, nós já estamos diminuindo a redução de desigualdade, a gente vai ver isso, né, porque a epidemia está revelando em muitos municípios a estrutura social desigual. A gente está vendo que populações mais vulneráveis estão sofrendo mais, né? A gente está vendo uma mortalidade maior, dependendo de escolaridade, dependendo de raça. Então, a gente está vendo como a desigualdade está sendo desvelada, revelada pela epidemia. Não investir no SUS ou desfinanciar o SUS vai piorar esse problema. Não falando sobre especificamente a questão do SUS, mas voltando só para a gente encerrar, que é a ação do governo Bolsonaro, especificamente do presidente Bolsonaro, do ponto de vista legal. Como é que você acha? Ele pode, as oposições vêm se manifestando, mais de uma delas, enfim, em questionar legalmente e responsabilizar criminalmente o presidente. Isso é possível? Olha, tem dois caminhos aí. Primeiro, a atuação do presidente, e é isso que a gente precisa perceber bem, é uma atuação deliberada contra as medidas de saúde pública, né? Não é que tem uma certa dúvida, não. Ele claramente boicota, ele fala contra os governadores que estão adotando medidas, né? Na lei de impeachment, é previsto um crime de responsabilidade que é violar patentemente direito social, né? Então, no meu ponto de vista, como se não bastassem os outros crimes de responsabilidade que já estão sendo alegados, já tem vários pedidos de impeachment, esse em si mesmo, ele violar patentemente um direito social garantido pela Constituição, que é o direito social à saúde,
isso já é um crime de responsabilidade. Então, ele pode ser responsabilizado do ponto de vista político, porque crime de responsabilidade é um tipo político, né? Não estamos falando de direito criminal propriamente. Então, eu acho que esse já é um caminho que, por si mesmo, se a gente nem precisa falar dele ter ido para a manifestação que pregava fechamento do Congresso, porque isso também já é um absurdo, né? Fechamento do Congresso, intervenção militar, o presidente da República participar ativamente desse tipo de manifestação, claramente é um crime de responsabilidade. Então, ele demonstrou esse é um caminho. O temor dele porque ele fez uma série de recuos, né, ultimamente, né? Na atitude, uma mudança. Demonstra aliás, até vale a pena mencionar o outro ponto, que é isso, a gente eu acabei não falando, da fala do ministro Gilmar, né? O estatuto, que o Brasil ele reconhece o estatuto do Tribunal Penal Internacional, que é o Estatuto de Roma, né? Tem um decreto de 2002, do governo Fernando Henrique, que homologa, integra o ordenamento jurídico brasileiro o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. E no Estatuto do Tribunal Penal Internacional tem a definição do crime de genocídio, que é um crime internacional. E o crime de genocídio, uma das possibilidades é ele atuar ativamente, né, para sabendo que isso vai destruir um grupo nacional, étnico, racial, religioso, né? Mas a própria assim, sujeitar um grupo nacional intencionalmente a determinadas condições de vida que possam colocar em risco, isso é sim possível de ser interpretado como crime de genocídio. Então, isso é uma outra. Então, eu estou falando um ponto, crime de responsabilidade. Além disso, e claro que o ministro Gilmar sabe disso, ele não falou essa palavra, né? Um constitucionalista ele não vai falar essa palavra. Foi só uma sem maneira de uma forma. Não é modo de dizer. Se fosse um agente político, um parlamentar da oposição, falaria isso assim, né? Como parte da retórica política. O ministro Gilmar não. Ele claramente está falando, e eu entendo isso, que é possível mesmo, né? A interpretação de que o presidente da República está intencionalmente colocando parte da população brasileira em risco, sabendo que há esse risco, é uma interpretação, a meu ver, bastante plausível. Então, eu acho que talvez, eu não sei se ele está se dando conta disso, talvez esteja tentando recuar, né? Mas claramente há esse movimento, sim. E o ministro do Tribunal, né, do Supremo Tribunal Federal falar isso publicamente é um sinal de que, né, o sinal amarelo já está aceso ali. Né? Não falou ao vento. Daniel, muito obrigada por essa ótima conversa. Um prazer, viu? Estou sempre à disposição. Um prazer conversar com você. Um grande abraço. O prazer foi todo nosso aqui. Eu conversei com o Daniel Dourado, ele é médico, advogado sanitarista e é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Falamos aqui sobre esse momento aí que o país está sofrendo muito com a pandemia, com números cada vez, numa escala cada vez mais rápida de crescimento e temos ainda uma situação política bastante confusa, temos um problema econômico sério, então juntamos todas essas crises, estamos vivendo um momento muito delicado. Essa foi a conversa com o Daniel. Obrigada, Daniel, de novo. Um abraço. Obrigado, um abraço.